Reposicionar uma marca forte e querida como a Fini não é uma tarefa fácil, mas é fundamental quando o objetivo é continuar crescendo e se mantendo relevante para um consumidor em constante mudança. No centro dessa transformação está o Shopper Marketing, uma abordagem estratégica que conecta marcas, ponto de venda e comportamento de compra para gerar resultado e fortalecer a imagem da empresa. No episódio de hoje, a gente recebe a Camila Couto, diretora executiva de Shopper Marketing Global da Fini, para contar como esse reposicionamento vem sendo construído e como as ações pensadas para o momento da compra podem influenciar percepção, desejo e valor de marca. Se você quer entender como transformar presença em loja em construção de marca, fica com a gente até o final e aproveita para curtir, compartilhar e seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas em vendas e marketing. Então, se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_, ou nas principais plataformas de podcast, de streaming, né? Ou também no YouTube, se você gosta de assistir em formato de vídeo. Esse programa aqui, ele é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou a sua empresa estão precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acessa www.forsales.com.br e conheça mais sobre a nossa metodologia exclusiva. Para a gente começar, eu queria dar as boas-vindas para a nossa convidada, Camila. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigada a vocês, eu estou honrada pelo convite, sempre um assunto tão gostoso, né? Eu falo assim, é uma delícia compartilhar esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência aqui, que eu tenho tido já há alguns anos aqui na Fini, é um prazer. Muito bom, Edu. Seja bem-vindo mais uma vez, meu parceiro aqui no Raise the Bar. Obrigado pelo convite novamente, estou ansioso para ouvir a Camila. E um tema super interessante e divertido, né, Camila? Com certeza. Estamos ansiosos para ouvi-la também, né? Não tem como não ser divertido com Fini. Exatamente, exatamente. Começamos bem, né? Começamos bem. E, ó, já reforço que nós estamos com um parceiro aqui, ó, participando Nos com a gente, o acompanhando ali, ó. Mellows, né? Esse é um integrante do time Fini, certo, Camila? Exatamente, é uma das nossas personas aí, tão importantes de conexão junto com o nosso consumidor, junto com o nosso shopper. Muito Sem legal. dúvida nenhuma. Como eu te falei, ele é o nosso carinha romântico, então... Muito legal. Camila, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente. Acho que a Fini, a maioria das pessoas que estão nos escutando conhecem muito bem, né? Já consumiram os produtos, veem constantemente os produtos no varejo. Mas conta um pouquinho para a gente, então, o que você faz dentro da Fini, qual a sua responsabilidade hoje, qual é o teu escopo de trabalho na Fini? Bacana. Não, começamos bem, né? Acho que primeiro, muita gente conhece a Fini, mas muita gente fica surpreso quando a gente fala que a Fini é uma marca de origem espanhola. Então, o nosso headquarter fica na Espanha, né? E por que eu conto um pouco disso? Para explicar um pouquinho o que eu faço, né? Eu sou a pessoa responsável pela área de shopper marketing global da Define Company, né? Nós estamos hoje em 100 países, sendo que desses 100 países, 16 comunidades de negócio e 2 grandes subsidiárias, que é o Brasil e que é a própria Espanha. A minha área, se eu pudesse resumir, porque eu tenho aí junto comigo mais ou menos 500 pessoas, é uma área muito importante, como várias áreas da companhia, mas essa área, ela trabalha desde a estratégia, ou seja, entendimento sobre o posicionamento da marca, até o momento da execução, ou seja, como que eu traduzo a estratégia de marketing para o ponto de venda e garanto que a equipe de merchandising, que são os nossos promotores, executem essa estratégia, né? Então, isso de forma muito geral é o que eu faço olhando aí todos os países que hoje a gente tem a Fini, tá bom? Muito legal. Só isso, né, Camila? Para resumir, né? Imagina. Não, mas sabe o que é muito legal? É Sem porque, dúvida. assim,
E a área de shopper, a gente provavelmente talvez converse um pouco sobre isso. Ela é uma área que necessita de conhecimento local. Aí todo mundo me Demais. Sem pergunta, dúvida. gente, mas como você faz? Né? Você conhece 16 países? Eu conheço os países, mas não na profundidade que eu deveria. Então, por isso a importância de você ter um time local e dados locais para as tomadas de decisão, Que né? bacana. Então, é possível. E é Legal. uma jornada maravilhosa. Sem dúvida. Ô Camila, e queria fazer a primeira pergunta, pensando nisso, inclusive, que você nos trouxe. Faça. Dada essa pluralidade, vocês estão presentes em vários países, vários mercados, imagina o tamanho da responsabilidade em fazer esse reposicionamento global, né? Levando em consideração peculiaridades de cada mercado. Conta um pouquinho para a gente, por que dessa iniciativa de reposicionamento da marca e para onde vocês estão indo como marca, para que a nossa audiência possa entender um pouquinho dessa construção de vocês, por favor. Não, com certeza. Primeiro, eu acho que foi um presente, esse momento de reposicionamento da marca, né? Eu acho que a marca, todas as marcas, elas têm que se reposicionar, elas têm que evoluir, elas têm que buscar acompanhar a evolução do seu consumidor. Essa é a verdade, né? E a Fini vem com esse movimento de reposicionamento, inclusive para cada vez ela ter uma visão mais global sobre esse tema, né? Nós queremos não ser só a gente é identificada como uma marca divertida, uma marca de qualidade, uma marca inovadora, mas a gente queria sair de um outro parâmetro, ou seja, realmente ser um lifestyle brand, né? A gente quer sair do contexto de ser apenas uma bala, mas ser realmente um estilo de vida. Então, para isso, surgiu o novo posicionamento, olhando uma necessidade de todos os países onde a gente está e para onde a gente quer ir, que a gente não para por aí, né? Então, o conhecimento profundo desse consumidor e dessa tendência fez com que a gente fizesse algumas alterações, né? E aqui no Brasil a gente tem a marca muito consolidada, né? Então, algumas alterações foram feitas, né? Uma delas, a gente trouxe mais humanização para os personagens. Então, quando a gente fala do Mellows aí atrás, você vai ver que o Mellows com a nova carinha, ele tem braços, ele tem gestos, ele realmente personifica um estilo de vida, né? Depois, além disso, a gente mudou um pouco as nossas cores. Por quê? Porque a Interessante. gente via a necessidade de deixá-la mais vibrante, Uhum. ela mais identificada de forma global. Tá? E somado a tudo isso, a gente criou um curta-metragem muito lindo, que depois eu convido vocês a conhecerem, O que é o Edu Paulo estava emocionado ontem assistindo, Não, recebendo. Assisti, muito legal, viu? e ele tem a ver, sabe com o quê? Com a conexão. Como você se desconecta desse mundo para se conectar mais, Uhum. né? E é isso que o posicionamento novo da empresa tem. Eu falo que é da empresa porque é a nossa marca, né? Então, assim, é como que a gente se conecta mais com esse consumidor e esse consumidor se conecta mais com a gente, tá? Então, essa é a grande mudança que a gente está falando de posicionamento. Para o Brasil, você vê esses detalhes. Para fora do país, gente, é a construção da marca. É Hum. diferente. Nós estamos em outro estágio, Foram né? pesos diferentes, Brasil e outros mercados, então. A depender do nível de Exatamente, maturidade da marca em cada um deles. exatamente, exatamente. Muito Tá? bom. É mais ou menos isso que eu resumo o novo posicionamento aí dessa marca tão querida. Que E é um desafio, é uma jornada maravilhosa também. que legal, Camila. Baita desafio, hein? Bem legal mesmo. Imagino que deve estar sendo uma aventura incrível. Deixa eu te perguntar, então, trazendo para o Brasil, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Essa pergunta que eu vou fazer, a gente traz para o Brasil, que eu acho que fica mais fácil de responder. Perfeito. Conectando com o ponto de venda, que é onde o consumidor enxerga mais, né? Me traz uma diferença, assim, do antes e do agora, né? Como era antes e como é agora, de forma prática, para a gente trazer isso para nossa Materializar, audiência. né? Materializar, exato. O que acontece? A gente sempre teve uma grande força que era a execução no ponto de venda, né? Você vai posso até, né, dar um nome aqui de um varejo na lojas americanas, você identifica a Fini de longe, né? Uhum. Só que a gente sempre trabalhou o conceito de ser divertido e muito focado no produto. Quando eu começo a trazer esse novo posicionamento, eu saio do contexto de produto e passo para o contexto de experiência. Ou seja, toda a parte minha de visibilidade
não é mais um só display, é um conceito de experiência onde eu tenho que me conectar com esse consumidor ou esse shopper. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou ter mais um display simples, eu tenho um display que tem uma interatividade, eu tenho um aumento de números de ambientações e store in store, onde eu gero a experiência. Ou seja, eu não vejo mais um touch point no Instagram somente. Eu entendo que aquilo está falando com um ponto de venda e gero essa experiência e gero essa conectividade. Então, eu acho que esse é um exemplo prático do que a gente está fazendo hoje no ponto de venda. É óbvio que isso é feito de forma gradativa, né? Então, a gente começa realmente a trabalhar o quê? Cada vez mais o conceito de ambientações store in store e, inclusive, storytellings relacionados a esse novo posicionamento. Tem algum ponto de venda que você possa citar que está com essa nova comunicação, assim, que a gente possa, a nossa audiência possa visitar, sei lá, ver, Flagship, uma né? loja que seja conceito? Na verdade, a gente tem algumas na lojas americanas. Tá. Legal. Começamos a implementar uma outra agora, só que ainda é top secret, que a gente começa há pouco. E eu não vou poder ainda dizer, mas prometo que depois escrevo para vocês, dando endereço, inclusive, que isso também vai permear as nossas novas franquias. Ah, legal. Que legal. Que Tá? hoje são Então, focadas em quiosques, né, em shopping. hoje são focadas em quiosques. A gente vem trabalhando as últimas aberturas em cidades extremamente turísticas. E vai vir um conceito aí com um novo posicionamento incrível, Olha que aí. vocês vão ver. E aí eu prometo dar o endereço correto para vocês, mas vocês já começam a ver os movimentos de algumas lojas em lojas americanas, e a gente começa a partir do mês que vem, porque o posicionamento é extremamente novo, no BH, em Belo Horizonte. Muito bom. Bacana, que legal. Ô Camila, e onde que entra o shopper marketing como estratégia, né, como peça para fazer esse fomento que vocês estão reposicionando, né? Foi uma estratégia? É peça central da evolução? Conta um pouquinho para a gente também, sobretudo para quem é de marketing está nos ouvindo aqui, quer muito aprender contigo. Ah, muito legal. Eu acho que assim, já passei por outras empresas e cada empresa tem seu nível de maturidade da área de shopper. E aqui na Fini a gente faz as coisas muito em conjunto. O que eu quero dizer? Quando veio a necessidade, né, da área de marketing de reposicionar a nossa marca de forma global, a área de shopper marketing sempre esteve em conjunto. Por quê? Porque a área de shopper marketing traz a tradução do que se vai ver na ponta, ou seja, nos pontos de venda, né? Então, todo o conhecimento de como que o nosso shopper é em cada um dos países, como ele vê as nossas marcas, foram fundamentais para abastecer a área de estratégia de marketing para construir esse novo posicionamento, né? A gente não pode jamais esquecer no novo reposicionamento a figura do ponto de venda, né? Seja ele digital, seja ele físico, e que existe um comportamento que não necessariamente é o consumidor que está lá, mas que você precisa falar com essa pessoa que está comprando. Então, a área de shopper na Fini entrou dentro desta construção, trazendo informações relevantes para que, dentro dessa construção dessas pessoas, e essa ocasião de consumo fosse levada em consideração no momento desse novo relançamento. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, sim, respondeu. Eu estava pensando aqui, porque a categoria de vocês, né, Camila, me parece, me corrija se eu estou equivocado também, uma categoria de alimentos indulgentes, né, como é dita pela indústria. Vender por impulso, busca de prazer rápido, etc, né? Então, a Exato. execução ela é importantíssima para você poder fomentar o consumo, né? É aquilo, se eu não sou vista, eu não sou levada. Isso no Exatamente. Brasil, tá, gente? Porque na Espanha, na Europa, nós somos uma categoria de que é colocada na lista de compra. Olha que É interessante. destino, é reposição, Olha que entendeu? loucura. Olha que loucura. Então, isso muda toda a estratégia de Total. execução no ponto de venda, Total. né? Então, aqui sim, a categoria de impulso, ela precisa ser vista, ela precisa ser lembrada. Então, por isso, essa informação ela é super relevante na hora de vir um novo posicionamento, porque eu preciso falar muito rápido com esse shopper,
porque ele fica, não sei se vocês sabem, ele fica menos de 3 segundos na gôndola. Então, Olha que assim, dado interessante. ou eu encanto, ou ele esquece de mim, Aham. entendeu? Então, o posicionamento ele tem que estar tendo este conhecimento para trazer uma imagem que nos facilite no processo de identidade visual de marca, que a linguagem seja relevante, né? Que a gente chama, que exista um reason why da compra. Então, tudo isso é importante, esses questionamentos a área de shopper passa a dar para marketing nessa construção. Legal. Quando você falou de displays interativos, então esse novo posicionamento, ele foca não menos, né, mas ele tem menos não é a palavra certa, mas ele tira um pouco do protagonismo só do produto e ele traz alguma coisa mais visual, mais interativa, mais ou menos como bebidas quentes faz um pouco, assim, nessa linha? Cada vez mais, o que que acontece, né? A gente não pode nunca dizer o que que eu acho que é uma evolução da visibilidade. Enquanto as empresas estiverem só com o foco no volume puro e simplesmente, ou seja, o volume, intensidade volumétrica de produto, você perde a oportunidade de falar com o seu shopper no momento de Uhum. decisão. Então, o que que a gente está trazendo? A gente está aí em vias de trazer algumas outras coisas diferentes para eu fazer o com que eu mantenha o volume, é óbvio, porque o Claro. volume é importante, né? Mas que eu tenha algo a agregar na construção de marca e que esta pessoa retenha essa informação, tá? Então, assim, o momento de visibilidade é um momento de comunicação extremamente importante. Uhum. Então, quem está usando só para fazer carga, está perdendo a oportunidade de trabalhar a carga e a comunicação, Perfeito. tá? Então, quando a gente fala de interatividade, como que eu passo a identidade desse novo posicionamento num simples material de ponto de venda. Ele pode ser interativo ou ele pode ser algo disruptivo para que fique na cabeça da pessoa e ela entenda qual é o novo posicionamento da Muito marca, legal. Muito Interessante, legal. tá? interessante. E eu estou pensando aqui, Camila, você comentou um dado bem interessante, né, Maurício, que são 3 segundos que o Nossa. shopper está na gôndola. Então, vocês têm que E o pessoal aproveitar. fala que é difícil bater pênalti no futebol. Imagina, né? Muito mais difícil você escolher uma marca ou outra na gôndola, né? Para você conseguir chamar a atenção do shopper, né? E como é que vocês Com fazem para certeza. poder ler esses dados? E, claro, imagino que existam institutos de pesquisa, etc. Mas Sim. em relação a dados, como é que vocês alimentam essa cadeia grande de tomada de decisões para poder. É que eu achei muito impactante os 3 segundos que você trouxe, né? Como é É. que vocês fazem para beber dessa fonte, para poder entender quem é o shopper, o que que ele come, onde ele dorme, para onde ele vai, enfim? Então, assim, a área, de novo, né, colocando a área de shopper marketing, ela trabalha desde a inteligência até a execução. Quando a gente fala de inteligência, existem vários institutos de pesquisa, onde depende do que você quer e do que você necessita, você tem que buscar ajuda, né? Então, a área de shopper, quando ela consegue acionar bem, ou seja, ela consegue desenhar bem as suas ações e a sua visibilidade se ela tem know-how sobre esse shopper. E como que você tem know-how? Você tem pesquisas específicas, e nós temos várias pesquisas aqui, que nos trazem não só o dado de interação de gôndola, mas o que realmente faz com que o shopper tome essa decisão. A gente fala que é uma árvore de decisão. Como que ele realmente observa, né? Então, tem leituras por óculos, que a gente vê em quanto tempo ele demora em cada momento da gôndola, o porquê que ele toma aquela decisão. Tem toda uma parte de pesquisa quali e quanti que faz com que a gente tome essa decisão. Então, quando eu tenho conhecimento da categoria desse shopper, eu organizo a gôndola, Uhum. eu dito a gôndola, Uhum. para que ele faça o quê? Para que ele se sinta mais confortável em levar o item. Então, se eu conheço o shopper, eu digo para ele o que ele quer, colocando ênfase no que ele quer na gôndola. Não só na gôndola, como Fini, ele consome em que momento? Se ele consome o meu marshmallow em momentos de inverno numa lareira, ele vai estar do lado do lugar de churrasco. Você vai falar, Uhum. gente, sim,
porque teve uma ocasião de Uhum. consumo e isso tem pesquisa por detrás, Claro. tá? Então, a gente tem, sim, uma série de pesquisas que são relacionadas a hábito de consumir, na verdade, hábito de shopper, ou seja, Uhum. de compra, e nós temos várias pesquisas que a gente busca com marketing de entendimento do consumidor, porque o comprador pode ser o consumidor, Uhum. mas o comprador pode não ser o consumidor, Exato. ok? Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho toda a parte de conhecimento do varejo, então, muitas vezes, quando a gente tem uma parceria com o varejo, existe uma troca, porque o meu consumidor, ele pode mudar ele muda, gente. O brasileiro, então, eu falo que ele é realmente o consumidor que está no Nordeste, que está no Sul, que está no Centro-Oeste, são diferentes, né? Então, ter esse conhecimento é importante, ter conhecimento do varejo é importante. E outra, ter conhecimento de dados, né? Dados de rotação de produto, né? Então, a gente tem institutos onde a gente realmente monitora como os nossos produtos giram para entender uma elasticidade de preço, para entender uma sazonalidade. Então, existe uma série de pesquisas que nos norteiam nas tomadas de decisão. Sim, e é interessante, muito legal isso que tu trouxe, Camila. E enquanto você falava, eu ficava pensando, né? Você trouxe pra gente da diferença de consumo entre a Espanha e o Brasil, né? A ocasião de consumo. E além disso, aí me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou um grande entendedor de varejo, mas eu tive recentemente na Europa e os estabelecimentos são muito menores lá. Os espaços são muito menores, é muito diferente o comportamento de consumo, inclusive dentro da loja. Tu não tem tanto espaço como tu tem aqui no Brasil, né? Principalmente nas cidades menores no Brasil, porque o imóvel é muito caro na Europa, o aluguel é muito caro. Então, os espaços são menores, os mercadinhos são apertados, né? Então, traz toda essa complexidade, né? Então, cada país atua separadamente, mas tu tem provavelmente aquele bloco de países que tem o comportamento mais parecido, que faz mais trocas, aquele outro bloco, não sei. Estou pressupondo aqui, é assim que funciona? Na verdade, o que acontece? Ser global tem uma parte que é realmente global, né? Então, assim, o que é realmente global, né? O nosso propósito como empresa, né? Então, tudo nos norteia sobre o inventar alegria, que é o nosso propósito, os nossos valores, o nosso novo posicionamento de marca, né? As cores que trazem de uma visão global, né? A questão da qualidade e de inovação, isso tudo é global. Uhum. Quando eu olho a necessidade local, é isso. Eu tenho que olhar que o shopper é diferente por cada país. O que você está mencionando é o varejo. O varejo é diferente por cada país. Uhum. Existe, sim, algumas coisas bastante peculiares, né? O que a gente chama de, por exemplo, varejo moderno, né? Que Uhum. são supermercados grandes. Você tem uma certa é parecido, ele é Uhum. muito parecido, Uhum. só que a importância dele por país é diferente. Né? Uhum. Então, ele tem uma configuração igual, mas uma importância diferente. Uhum. Né? Existe, sim, como você mesmo disse, a gente vê isso muito na Europa, né? O crescimento de lojas de vizinhança, né? Por quê? Porque os estabelecimentos são menores. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, você imagina, eu entendo do shopping, eu entendo do varejo. Isso faz com que eu desenhe um mix diferente de produto por ambiente de varejo, por país. Uhum. Tá? Essa complexidade, ela é necessária, porque senão você não vende. Mas vocês Né? têm blocos assim de descrições? Tipo, vamos pegar um caso, por exemplo, usar o exemplo dos administradores de shopping, né? Dentro dos shoppings ele tem a Sim. classificação lá, o shopping alto padrão grande, shopping classe B, conveniência. E vocês vão tendo isso também no perfil de shopper e de varejo de vocês. Tem os grupos e vocês vão agrupando. Ah, o Brasil está aqui, o outro país está aqui. Criando É assim? clusterizações, provavelmente. Clusterizações? Olha, a gente não consegue fazer tanta clusterização assim, porque existe uma coisa em bala que é incrível. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso clusterizar por ambiente de varejo. Hoje eu tenho o que a gente chama de blueprint, que é a estratégia de execução clusterizada, como você mesmo disse. Uhum. Então, eu tenho lá supermercados, como que deveriam ser, hipermercados, canal tradicional. Eu tenho essa clusterização. Uhum. Só que na hora da execução, você tem que olhar a peculiaridade. Vou te dar um exemplo. O hero de vendas da Espanha é totalmente diferente do hero de vendas de UK, que é diferente do hero de venda da Colômbia, do Chile, de Peru. Não tem um hero de vendas igual.
Então não tem como você clusterizar. Você Perfeito. clusteriza o ambiente, mas aí Uhum. você traz essa localidade Do que shopper é não. Né? importante, entendeu? Se eu coloco, por exemplo, Mas então a estratégia de shopper market ela é sempre personalizada para o país. sempre personalizado, Sempre. Não tem sempre, grupos iguais, entendeu? sempre. Ah, O que a entendi. gente tem é o seguinte, eu vou te dar um outro exemplo que tem peculiaridade, sazonalidade, né? Uhum. Todo lugar do mundo tem o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, né? Tem o volta às aulas, tem o verão, só que tudo em datas diferentes. Então Uhum, você verdade. tem a mesma Verdade. sazonalidade, só que você tem que customizar a data. Sabe a única sazonalidade que é igual em todos os Natal. lugares que você atende? Natal. Natal, tirando Marrocos, que não faz Natal. Ah, Essa é nova pra mim. é. Sabe o quê? Pera aí. Halloween. Halloween, é Halloween, verdade. gente. Verdade, que é super irrelevante para vocês. É super relevante pra gente. Então aí, quando eu falo de Halloween, eu consigo fazer uma onda de sazonalidade ao mesmo tempo, Legal. Uhum. entende? Então, por isso que eu falo que a área de shopper, a área de marketing, ela cada vez mais ela é global e ela traz um direcionamento claríssimo. Agora, a área de shopper, ela tem que entender das necessidades daquele país. Você Uhum. imagina que em Marrocos eu trabalho com outro tipo de sazonalidade. Imagino. Uhum. Sem dúvida. Entendeu? Com outro tipo, eu trabalho com um produto halal, por quê? Porque tem árabes, Uhum. né? E não podem comer determinado tipo de coisas. Então, estas peculiaridades, mas o nosso posicionamento é o mesmo. O Muito bem. Melos é o mesmo, só que a execução é diferente, Uhum. Sem dúvida. Muito bem. Ô tá? Camila, vocês têm uma fortaleza que é a presença, que é a execução no ponto de venda, né? Que é o DNA da Fini, né? Como é que vocês estão construindo? Eu uso no gerúndio porque eu imagino que seja uma jornada mesmo, né? Construindo essa transformação físico para o digital e vice-versa, porque uma coisa conecta com a outra, né? Como é que vocês, ainda mais uma categoria de produtos indulgentes, né? Que é muito na hora da compra ali, enfim, né? Como trazer isso para o digital? Como é que vocês estão criando essa estratégia para poder pegar esse impulso digital também? Enfim, como é que é? Gente, esse é um dos grandes desafios. Eu estava até em alguns outros fóruns, onde a gente está trazendo fóruns, inclusive, com especialistas da área de trade, para entender como que a gente traz a inteligência artificial, de fato, para o nosso dia a dia, tá? Hoje, o que a gente faz é, pelo menos, garantir que a nosso posicionamento, a nossa comunicação, ela seja transladada para todos os meios de digital, né? Então, a gente vem buscando alguns testes de trazer a experiência digital num display, né? Estamos testando um lá na Espanha, por exemplo. A gente tem, sim, uma questão muito importante, que é a gente tem vários varejos que já trabalham os seus próprios e-commerce muito bem. E o que a gente Uhum. está buscando é trazer para ele um enxoval de execução. Então, assim, se eu falo de visibilidade física, como eu translado isso para uma visibilidade digital? Então, isso a gente está buscando com os nossos clientes, isso é muito fácil fazer, principalmente com farma, que está num nível de evolução já muito maior, né? Vender vitamina é muito importante o segmento de digital. Então, existe sim esse movimento de buscar trazer essa jornada de visibilidade para o segmento digital. E é claro, a gente tem o nosso próprio e-commerce, que vem numa evolução onde a gente entende que a compra digital, muitas vezes, ela é diferente da compra física. Né? E é um grande desafio. Então, repensar realmente o portfólio para ter essa atratividade, que eu só encontro isso naquele e-commerce, por exemplo. Tá? Por quê? O que acontece muitas vezes? É o grande desafio do impulso. Como Vocês, você trabalha impulso no digital, Exatamente. vocês né? têm e-commerce para B2B ou para B2C? Confesso que eu não sabia, Camila. A gente tem tanto a gente trabalha em alguns marketplaces, quanto a gente trabalha direto com o consumidor final. Entra lá e vai ver as promoções e os itens exclusivos que tem no nosso e-commerce. É sensacional. Então tem um. Tá? Então, é uma plataforma que vem crescendo Legal, significativamente. legal. Te interrompi, me desculpa, Camila, mas é que eu realmente não sabia que Imagina! tinha um e-commerce próprio. Então, olha aí como a gente tem trabalho para fazer, tá vendo?
Eu brinco que eu vejo sempre uma oportunidade. Quando alguém não conhece, fala assim, gente, aqui, ó, já está aqui anotado, to do, gente, estamos faltando aqui melhorar a nossa presença, divulgar. Mas sim, a gente tem um e-commerce e que tem itens exclusivos. Eu falo que toda vez que eu trago um item exclusivo do nosso e-commerce, o pessoal pira, né? Porque são as nossas boxes, uma experiência super diferente Legal. que você encontra lá. Então, e é isso, né? O e-commerce ele tem que ser o inovador, né? Então, tudo que vem de lançamento, por exemplo, começa por ele e pelas nossas franquias, pelos nossos franqueados. Então, essas estratégias são importantes. Então, sim, estamos em evolução. E eu falo que é numa constante evolução, porque hoje as maiores pensamentos é como que eu, de fato, trago a inteligência artificial para o ponto de venda. Uhum. Né? Já existem várias coisas em vários segmentos, mas na linha ainda de bombonier, ainda tem um caminho a ser percorrido. Uhum. Camila, você falou antes da questão de aproveitar a gôndola para comunicar, né? Que poucas, mas nem todas as empresas, vamos dizer assim, estão percebendo a importância de comunicar, né? Usar esse momento para comunicar. Quando a Fini tenta e se comunica com o seu consumidor ali no ponto de venda, quais são os 3 pilares ou os três outputs que vocês querem que a pessoa extraia dessa comunicação? São os pilares centrais dessa comunicação? Não sei, é alegria, é jovialidade, não sei, enfim, qual que é a Lifestyle, mensagem como ela trouxe. que vocês esperam que seja absorvida ali naquele ponto de venda? A gente antes dizia que a gente queria era passar o nosso abril sorriu, né? Ou seja, você adquirindo um pacote, você abre, você tem momentos de alegria. Hoje a gente fala de uma assinatura relacionada a It's Fini, ou seja, tudo isso é Fini. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é, dentro do material, claro, trabalhar o conceito de inventar alegria, que é nosso propósito, e que trabalha essa questão do lifestyle também. Então, esse é o nosso próximo, né, passo sobre isso. Porque o lifestyle não é só todas as collabs que a gente está fazendo, mas faz parte de um lifestyle. Eu estou consumindo uma bala Fini, e não preciso falar que é para minha filha, eu consumo porque é bacana, é gostoso, é legal, né? Então, acho que os 3 segundos isso te vai fazer você feliz, isso te vai conectar. Você pode levar isso para você, mas você pode levar isso para compartilhar com alguém, se conectar com Ou alguém. para alguém, melhorar o dia de Ou alguém, para trazer alguém. alegria para alguém. Não é a coisa mais gostosa quando legal, você né? chega, a pessoa fala assim, olha, eu trouxe para você porque eu lembrei de você, e é um doce que você abre e que você fala, caraca, era o que eu estava precisando. Ou A chegar no frase escritório e sempre é levar essa essa. alegria para todo mundo. Trouxe para nós. Exato. Não é todo mundo que viaja sempre tem que trazer alguma coisa, não é verdade? Aí Exatamente. abre aquela coisa, e é isso. Então, acho que é isso que a gente quer passar. Muito legal. Né? Eu não clusterizo, porque tem coisas que são intangíveis, né? Sem Mas assim, dúvida. aqui que eu brinco que eu falo assim, você pergunta para as pessoas, né? Ela fala assim, nossa, isso me lembra da minha infância. Aí a Fini nem existia, gente. Olha E só a que pessoa interessante. lembra isso da infância. Então, É, assim, por quê? Porque te lembra essa coisa de estar feliz, de Muito estar bom. compartilhando, de estar conectada, de estar falando, de estar olhando aquele produto e falando, cara, que legal, olha esse formato, né? Eu acho que é isso que a gente Muito quer legal. passar na nossa bacana. Olha, receita. eu gostaria de dizer que estão conseguindo, então. Já que... Ah, Sem dúvida. fico feliz, Memória fico feliz. afetiva, né, de Total, vários brasileiros, né? total. Total, total. Ô Camila, se me permite também, eu não sei se o filme foi vinculado no Brasil, o Fall in Love, né? Me corrija se eu estou equivocado, achei Isso. espetacular, pessoal, dando um spoiler aqui. Não sei se ele rodou só fora ou aqui. Para quem estiver vendo no YouTube, a gente pode deixar na descrição do vídeo o Exatamente, link. exatamente. Muito legal. Eu achei espetacular, porque eu não vou dar um spoiler aqui, não cabe a mim, aí você pode falar um pouquinho melhor dele, mas a mensagem que ele traz, né, de você desconectar o digital e conectar as pessoas fisicamente, que é uma dicotomia que a gente acabou de falar, que é o contrário do que, né? Exato. Imagino que, parabéns aos criadores da campanha, que eu achei super legal mesmo, uma reflexão muito profunda que gera o filme. E por outro lado, gera uma complexidade absurda, né? Que você está falando para ir para o digital, mas desconecta do digital. Enfim, conta um pouquinho para nós desse case que vocês Não, trabalharam. eu acho que a gente é disruptivo, tá? Eu brinco que falo assim, agora você imagina falando isso para o influencer. Sem dúvida.
né? Porque o influencer, ele depende justamente disso. Eu Exatamente. acho que aqui a questão da mensagem é o seguinte, é a conexão real e genuína, né? Então, quando a gente traz o elemento de se desconectar do telefone Hum, para você olhar à sua volta, né? O amor da sua vida pode estar ali, né? Essa Exatamente. ideia, estou dando um spoiler aí do curta, Assistam, pessoal, muito legal. é muito lindo, ele é muito lindo. Na verdade, o que a Fini está querendo dizer e você vê, lá você não está olhando ninguém comendo bala, porque o nosso posicionamento é se conecte. uhum. Se conecte com alguém, se conecte com você, e que Fini é esse elo de conexão, tá? A gente tem divulgado o curta somente nos mundos digitais, por enquanto, né? Mas a gente tem aí algo bastante. Eu acho que ainda não posso dar esse spoiler, mas vai ter um movimento muito legal com cinemas que vai Ah, divulgar que legal. o curta e algumas coisas até pensando em aproximar, né? Se conectar realmente com algumas comunidades. Então, tem um trabalho bastante bacana que vai ser feito, mas que ele tenha conexão com esse nosso novo posicionamento no que tange justamente isso, né? O que é se conectar? Por incrível que pareça, né, as pessoas hoje, elas estão realmente 100% do tempo no telefone, mas ao mesmo tempo elas estão dizendo que elas estão carentes de se conectar com alguém. Uhum. E o que nós estamos falando é, nós somos o elo dessa conexão. Para um pouco, né? Veja o outro e comece a compartilhar essa felicidade. Não sei se eu consegui trazer aí a Cons- tradução dos nossos anjinhos, Ficou super mas legal e deu um spoiler muito é isso. bacana para quem não viu ainda, acho que Hum. vale muito a pena. Vale a pena ver. Se depois vocês pudessem passar o link, é legal para todo mundo olhar. A música é maravilhosa, o enredo é lindo, foi parceiros fantásticos, né, que tem super expertise em curta-metragem, né, de desenhos, então vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Que Muito bacana. bom. Excelente. Reforçando então que a gente vai deixar aqui nos comentários do episódio, desculpa, na descrição do episódio aqui no YouTube, para quem quiser acessar o curta-metragem, vai estar aqui o link. Camila, para a gente finalizar, poderíamos continuar aqui esse papo por mais uma hora, acho que tem Horas muita e coisa horas a para fio, falar. Eu fui seguramente. pensando em algumas coisas para conectar no tema aqui, mas como o tempo é limitado, eu vou filtrar. Eu queria te fazer uma pergunta que acho que ela é bastante importante para a nossa audiência, né? Que é massivamente coordenadores, gerentes de vendas e de marketing, tá? A gente tem gente aqui se level no mesmo nível que você, mas talvez a maior quantidade são gerentes, coordenadores, que muito provavelmente vão passar por um momento de reposicionamento de marca, ou estão passando, talvez nesse exato momento, e estão querendo aqui beber da tua fonte. Claro que você ainda está botando em prática isso, né? Ainda está em Sim, curso. sim, é Mas muito novo. mas se você puder compartilhar um pouco do que já aprendeu com essa turma aqui que está escutando, que você traria de aprendizado, que dicas você daria para quem está querendo reposicionar a marca, enfim, que erros que talvez você tenha percebido que você já cometeu que se começasse de novo não faria, enfim, que você pode deixar de aprendizado? Olha, acho que assim, pensando de forma muito geral e de novo, né, vou compartilhar aquilo que eu aprendi até agora, porque a gente independente, sabe, de se leva o coordenador, o gerente, a gente está constantemente aprendendo, né, Exato. então esse reposicionamento também está me trazendo vários aprendizados. Então até agora, o que eu daria de dica, né, porque a gente vai ver inclusive esse posicionamento trazendo frutos ou necessidades de qualquer tipo de ajuste, porque essa é a vida, no ano que vem. Talvez eu traga para vocês novas dicas, mas até Uhum. agora, o que eu daria de dica? Eu acho que assim, primeiro, né, conecte-se com o seu público. Primeiro qual é o seu público? Quem é essa persona? Ou quem são essas pessoas? Né? Começa por aí. Você fala, nossa, mas é básico, Camila. Não, não é básico. Você tem que, de fato, dizer para quem você quer realmente atingir o coração. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho super importante é quem ainda pensa que o ponto de venda não é relevante, se engana. Coloque o ponto de venda como estratégia
em execução, mas mais do que isso, como uma fonte de experiência. Então, trabalhe o ponto de venda como experiência de marca. Segunda dica. Terceira dica que eu dou: consistência de comunicação. Se eu vou por esta reta de comunicação, que eu coloque esta mesma comunicação em todos os touch points que existam, porque senão você não cumpre a jornada do consumidor e deixa ele confuso. Só que é óbvio que você tem que ser flexível. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou comunicar tudo que eu tenho chance de comunicar no Instagram no ponto de venda, já que a interação é diferente. Então, é feita a flexibilidade pelo meio, mas mantenha a consistência do que você quer comunicar. Quarta coisa, vocês perguntaram para mim sobre informação. Quem tem dado e não utiliza, está perdendo tempo. Utilizem os dados para as tomadas de decisão. Porque sem eles, vocês vão na percepção, que é muito bacana, mas que precisa de substância para um momento de mudança como esse, né? Isso tem que ser pensado, isso tem que realmente ser quantificado. A outra coisa que eu gostaria de dizer, e penúltima, é: de nada é feito se não existir uma colaboração entre as áreas dentro da empresa. Vocês me perguntaram quando o Shopper Market entrou nessa história, desde o início. Como a área comercial também tem que estar desde o início. Eu digo que o primeiro consumidor que você vende um novo produto, um reposicionamento, é a sua equipe de vendas. Se ela não comprar isso, nada disso chega até a ponta. Então, essa coexistência é importante. E a última dica que eu dou, e não menos importante, é que sem inovação não se evolui. Pensem na inovação como um cerne crucial. Hoje, uma empresa, quando a gente fala inovação, não é só inovação de produto, é inovação de mindset de execução, é inovação de como você utiliza o dado. E a gente vê claramente que as empresas que sustentam o crescimento são empresas que trazem a inovação dentro da sua estratégia. Então, eu digo que são esses pontos que eu dou de dica até o momento. Pode ser que surjam outros aí no futuro, mas que é possível fazer numa marca grande, pequena, etc. Já passei por em outros legados meus, mas posso te dizer que nunca está sendo tão divertido quanto esse momento agora com o Fini. Acho que é isso, gente. Acho que essas são minhas dicas. Muito bom, pessoal. Camila. Super dicas, com certeza. Playbook completo de reposicionamento de marca, é isso? Que bom. E se Não. quiser comprar o curso, arrasta para cima, né? Camila, muito legal, muito bacana conhecer um pouco da tua trajetória aí na Fini, desse reposicionamento de marca, uma conversa extremamente enriquecedora para nós e para quem acompanhou aqui até o final. Então, queria te agradecer, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo contigo. Obrigada a vocês, obrigada pelo tempo, e é uma delícia, falar sobre isso é uma delícia. Então, contem com a gente aí sempre que quiser, e depois eu vou te mandar aí o Mellows atualizado. Opa! Excelente. Tem que mandar um para vocês aí, tá bom? Muito bom, excelente. Edu, obrigado também pela tua parceria aqui mais uma vez. Obrigado a você, foi super bacana, foi super divertido estar com a Camila aqui, né? E estamos curiosos para recebê-la novamente no futuro, quando vocês puderem falar para a gente, né? Com certeza. Das inovações aí. Quando eu tiver novidades, eu mando para vocês. Falo, ó, surgiu uma loja, vou dar uma dica. Aí, quando vocês quiserem, vocês falam, pessoal, tem uma loja ali legal para vocês visitarem. Estaremos lá para prestigiar, com certeza, né, Maurício? E para quem nos acompanhou aqui até o final, né, quem tiver uma experiência legal com a Fini, aí tiver uma história bacana com a Fini, conta pra gente nos comentários aqui do vídeo do YouTube, né? É importante, a gente quer saber, quer entender mais como é a experiência de cada um com a marca. E agradecemos vocês por ter acompanhado até o final. Não esqueçam de seguir a gente tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast e também no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nos vemos no próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço, até lá.